Pronto. Então, bom dia a todos e todas. Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas ao minicurso dos professores Davi e Jeremias. Ontem eles deram início, né, esse minicurso, e hoje eles darão continuidade. Desde já agradeço a presença de todo mundo, né, e desde já agradeço também o comprometimento e a presença dos dois professores, tá? Com a palavra, vocês. Bom trabalho para a gente. Bom dia também, Marcos. Bom dia a todos e todas. Então, hoje a gente vai dar continuidade. Caso alguém tenha tentado instalar, né, a gente vai discutir se tiver algum problema, se tentou utilizar, a gente também tenta trazer isso. Vai abordar a instalação do software, né, só para garantir que vai ficar registrado. Posteriormente, quem for assistir também vai poder acompanhar. E depois eu vou trazer, então, alguns trabalhos que foram produzidos no GMAT, né, no âmbito da história da educação matemática, para, pelo menos, trazer algumas perspectivas do uso do software, né? Então, antes da gente começar, se o professor Davi também quiser falar alguma coisa. Não, só para desejar um bom dia, né? E mais a segunda parte aí do nosso curso aí. Estamos na reta final e eu soube que vai ser disponibilizado, né? Então sempre tem a chance de você fazer novamente, revisitar, né? Nosso curso, né? E na medida do possível nos mantemos aí em contato aí para futuros trabalhos. Muito obrigado. Vamos lá, Jeremias. Okay. Então, antes da gente começar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, que encontrou algum problema no processo de instalação, de download, só para eu já saber de antemão que daí, ao abordar isso, a gente pode já tentar resolver, ou também se tentou utilizar o programa, conseguiu, não conseguiu. Daí, se quiser compartilhar, daí antes de ter início, pelo menos a gente já vai saber certinho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a apresentação. Jeremias, eu tive. Fábio. Eu tive, na verdade, dificuldade em verificar a instalação do pacote R no Iramutec. Porque, na verdade, você fala o seguinte: verificar se a localização do R é apresentada corretamente em atalho. Caso contrário, clique em Browse e localize o arquivo r.exe dentro das pastas. Tá. Só que eu não consegui encontrar esse arquivo. E aí, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada na hora de baixar esse pacote R. Então, eu não consegui. E aí, daí eu pensei, não vou dar continuidade porque isso pode, sei lá, acarretar alguma coisa errada lá na frente. Aí eu parei nesse processo aqui. Tá, então quando chegar aí eu retorno, daí quem sabe até tenta compartilhar a tua tela, tento te ajudar, Certo. mas daí a gente volta aí então, tá bom? Ok, tá ótimo. Okay. Então, a gente começa agora então falando da instalação do software, né? Novamente para que fique registrado. Como eu disponibilizei também no e-mail, eu já mandei o link para o download do pacote R e do software Iramutec. Lembrando que o pacote R ele é um pacote um pacote estatístico que o R utiliza, que o Iramutec utiliza. Então, eu não preciso saber mexer com o R. A gente só tem que baixar ele, atualizar, porque o Iramutec ele vai solicitar os pacotes desse programa para fazer as análises estatísticas, né? Então, como eu falei, né, antes de instalar o Iramutec, é necessário instalar esse software R, e esse é o link que a gente tem para procurar para baixar esse software. Aqui na apresentação, eu só destaquei para vocês que a gente deve selecionar um desses links do Brasil, né, que seria um fornecedor, digamos, do software para a gente aqui na região, e clicando em um desses links, a gente vai ter acesso aos downloads, seja para Linux, para o sistema operacional da Mac, da Apple, ou para o Windows, certo? Eu tenho a página aqui aberta, depois também dou uma circulada ali por eles. Feito o download desse software, eu já posso fazer a instalação dele e atualização, ou também fazer o download do Iramutec e depois faço a instalação dos dois, ok? Então, vai ser esse o processo que a gente vai abordar aqui. Então, para o Iramutec, a gente tem o link do site para baixar. Ele é um site em francês, certo? Então, aqui a gente também vai ter opção de
de baixar esse software para diversas plataformas, né? Então, descendo na tela que a gente vai ter a opção de download para o Windows, para o sistema operacional da Mac, para o Linux, e ele descreve os passos aqui que devem ser feitos, né? Então, por exemplo, diz aqui, né, fazer o download e instalar a última versão do R, né, que é aquele pacote R que a gente já fez o download. Ele dá o link aqui, o R Project. Depois, fazer o download do Iramutec, proceder com a instalação dos pacotes do R. Então, eu trago isso também nos próximos slides, só para que fique registrado, né? Então, por exemplo, a instalação no Windows, né? Então, a gente clica aqui no download, onde tem a parte do Windows, né? Faz o download do software, que a gente está nessa segunda etapa, e, por fim, a gente vai baixar esses pacotes do software R, que é esse terceiro passo aqui. Então, para todos eles eu tentei trazer, o Windows geralmente é o que a gente utiliza, né, mas a gente pode ter outras plataformas. Por favor, Jeremias, você mostrou na tela, basta clicar em um dos links disponibilizados no Brasil para o pacote R, né? Uhum. Aquele que estava vermelhinho lá, da UFPR, é aquele que você utilizou? Isso aí. Isso, aquele dali foi que eu utilizei para fazer o download. Daí ele, como eu já acessei aquele link, ele deixa ele marcado em vermelho, né? Mas qualquer um deles funciona, não tem problema. Tá. Então, eu tenho visto aqui, mais do sul, aqui, né? São 2 da USP, um da Fiocruz, né, que deve ser do Rio, né, do Paraná, e o outro WES, que é um espelho, né, mas também é aqui de Santa Catarina, né? Uhum. Tá. Mas todos eles a gente pode fazer esse download, né? Eles são basicamente espelhos para a gente baixar o programa. Então, aqui, né, como eu disse, ao clicar nesse link de download para o Iramutec, ele vai levar a uma página desse tipo. Isso aqui é só propaganda, até que eu esqueci de remover. Mas ele vai levar a uma página desse tipo em que a gente basta clicar em download que ele vai fazer o download do programa. Se não me engano, todos eles levam para uma página semelhante, cada um para baixar o software para a versão do sistema operacional. Certo? Então, a mesma coisa para o sistema Mac, né? Ele vai ter no terceiro passo ali, o número 3, o link para o download do programa, e no Linux o segundo passo também. Okay? No Mac, eu não tenho Mac, ele faz um processo de instalação um pouquinho diferente, né? Que tem que baixar esse X-Quartz aqui, X-Quartz, e depois baixa o R. Mas como eu não tenho Mac, eu acabei não conseguindo testar, ver como é que funciona esse processo de instalação. Mas basta seguir essa sequência aqui, né? Faz o download do Quartz, instala ele, faz o download do R, instala ele, faz o download do Iramutec e, por fim, faz a atualização dos pacotes do R. Ok? E agora, no R. Antes de abordar aqui, eu vou só entrar, compartilhar com vocês a tela ali dos dois sites, só para dar uma circulada, que a gente aproveita o tempo, porque hoje provavelmente a gente sobra um pouquinho de tempo, são menos slides. Deixa eu ver se tem como compartilhar só uma guia. Isso, tem. Então, foi. Aqui, né? Esse é o link que eu enviei para o download do R, né? O software R. Como eu indiquei aqui, vocês estão conseguindo observar? Deixa eu só ver se está aparecendo. Então, como eu indiquei aqui, tem links específicos para o Brasil, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver que aqui já está outro link rosa, mas qualquer um desses eu posso acessar. Ok? E ele vai trazer, então, as opções de download para Linux, Windows, macOS. Se eu for em Windows, ele vai trazer aqui o nosso processo. Ok? Para além disso, no site do Iramutec, então, só para fazer o mesmo processo. Aqui. Então, essa é a página do Iramutec, né? Como eu falei, a gente pode circular. Essa já é a página de download, ok? Não é a página inicial, é a página que é download e instalação do programa. Então, como eu falei, ele tem diversos sistemas operacionais aqui, Windows, macOS Big Sur, Linux, e daí ele traz aqui também uma ideia do processo de instalação do R, tá? Mas eu vou abordar isso certinho.
E ao clicar no link de download, por exemplo, no Windows, né, o segundo passo aqui, que é fazer o download do Iramutec, ele vai levar para a página que tem ali o nosso parte do download, ok? E agora a gente pode voltar à nossa apresentação. Então, depois de feito o download desses dois programas, no caso do Windows, né, o R e o Iramutec, a gente procede com a instalação. São instalações simples, né, daquelas que você só seleciona seguir, 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 aceita os termos, seguir, concluir, fechou, não tem problema. Ao abrir o software R, então a gente vai precisar fazer uma atualização dos pacotes do R, porque, como eu falei ontem, o Iramutec é um software que é gratuito e de programa aberto, porque diversos desenvolvedores acabam levando ao seu desenvolvimento, sua atualização e assim por diante. E isso também se dá por causa do próprio R, que ele é constantemente atualizado, novas versões, novos pacotes são atualizados também. Então, por isso que é importante fazer esse processo, porque em um dado momento, algum pacote pode ter sido atualizado e o software, o Iramutec, solicitar o uso desse novo pacote, dessa nova versão desse pacote. Então, a gente abre o programa, seleciona pacotes, em seguida vai em atualizar pacotes, seleciona uma região que seja mais próxima da gente, novamente vai ser um espelho para a gente fazer o download desses pacotes, então quanto mais próximo a gente vai ter uma chance maior de conseguir fazer isso mais rapidamente. Então ele tem alguns aqui, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, posso selecionar qualquer um deles. E em seguida ele vai mostrar quais são os pacotes, certo? Que são possíveis de atualizar nesse momento, né? A partir da versão que você fez o download do R. Apenas basta clicar em OK e esperar o procedimento de download dele, ok? Quando for finalizar o R, ele sempre pergunta se deseja salvar uma imagem do programa. Não precisa, ok? Só clicar em não e finalizar. Feito isso, feita a atualização desses pacotes, a gente pode ir e fazer a instalação do Iramutec. Finalizada essa instalação, a gente abre o Iramutec e dois procedimentos precisam ser feitos. O principal deles, inicialmente, é a troca do idioma, né, para quem não consegue utilizar o programa em francês ou em inglês, caso ele acabe sendo instalado em inglês. E também a verificação dos pacotes. Então, ele vai verificar se os pacotes que ele precisa estão instalados com o R, ok? Que daí foi onde o Marcos disse que teve um problema ali. Então, primeiro, para a troca do idioma, como é que a gente faz? Então, abrindo o Iramutec, depois eu já mostro ali também como é que se faz todo o processo, né? Ele vai ter ali Edition e depois Préférences. Então, edição e preferências. A gente entra em preferências e ele vai ter ali a língua da interface, e originalmente aqui no meu estava em francês, então troco isso para português, né, vai estar ali português, dou um OK, se ele não mudar, ou se o programa não fechar automaticamente, posso fechar o programa, abro novamente, e ele vai ter já todo, na verdade ele não fica todo, algumas palavrinhas, em alguns momentos ele continua tendo os termos em francês, por exemplo, quando a gente vai selecionar se a gente quer verbos, artigos, pronomes, lá ainda está em francês, mas eu acho que é uma das únicas partes que eu vi que não altera o idioma, de resto ele fica tudo em português. E em seguida, então, verificar a instalação dos pacotes. Então, no mesmo menu, certo? Edição, preferências. Aqui, então, a gente tem a língua de interface, né? Idioma de interface, está aqui português. Agora, a gente vai no atalho do R. Então, a gente tem que ter aqui indicado, antes de fazer essa verificação dos pacotes, tem que buscar por esse arquivo r.exe, que foi o que o Marcos teve problema. Se aqui não tiver indicado o caminho, a gente vai ter que procurar, a gente vai ter que dar esse browse aqui, né? Buscar esse arquivo, que em geral ele vai estar dentro da pasta R, aqui, dentro da pasta R, seguido da pasta R- a versão que foi instalada. Então, no meu caso aqui era 4.1.1, certo? Então, ele vai ter uma versão ali indicada. Dentro dessa pasta, a gente vai ter a pasta bin. Se vocês olharem aqui, o caminho também está escrito, certo?
R com a versão do programa, bin, e dentro ali a gente vai ter o arquivo r.exe. Muitos computadores não mostram a extensão do arquivo, esse .exe, então lá só vai ter um arquivo R, né? Não vai ter a extensão, ok? E a gente seleciona, então, feito isso, eu já vou mostrar ali no programa, tá? Só para finalizar. A gente vem aqui, tá logo acima, certo? Tá aqui, ó, verificar, né? Verifica a instalação dos pacotes R, verificar, a gente vai fazer exatamente isso. Então, verificação dos pacotes, clique em verificar, ele vai abrir uma tela preto, de fundo preto, que é o do prompt de comando, então ele vai fazer a verificação dos pacotes, a gente simplesmente espera, e ao finalizar isso, a gente dá um OK. A partir disso, se não deu nenhum problema, a gente já pode utilizar o programa. Ok? Então, eu vou agora aqui parar, só para mostrar ali no programa, e daí depois a gente vai com o Marcos para ver se a gente já consegue resolver o caso dele, a situação ali. Ok? Então, aqui eu estou no Iramutec, né? Ele já está em português, eu já fiz a alteração do idioma. Então, edição, preferências, né? O idioma que já está em português, ele tem outras opções, inglês, francês, italiano, espanhol, ok? Então, vou deixar aqui em português. E o que a gente tem que fazer é essa verificação aqui, né? Verifica a instalação de pacotes do R. Clicar em verificação. No meu caso, aqui já está preenchido, mas se não tivesse preenchido, né, eu viria aqui em Browse e buscaria no disco local, né? Então, geralmente a gente pode ter mais de uma pasta aqui, né? Arquivos e programas. Então, vou buscar onde é que está isso. Então, aqui o R411, a pasta bin, e o arquivo aqui, r.exe. Como eu disse, em alguns casos, para alguns computadores, talvez a extensão não seja mostrada, só tenha R aqui. Isso é próprio da configuração, né? A pessoa não configurou o computador para mostrar a extensão dos arquivos. Eu sempre aconselho, até porque, por exemplo, o corpus textual ele precisa estar em TXT. Se eu deixar em outro formato, vai ter problema. Feito isso, eu clico em salvar, ele vai salvar aqui o caminho do arquivo e vou em verificar. Ele abre a tela preta e vai fazer a verificação dos pacotes que estão sendo utilizados. Jeremias, uma dúvida. Uma vez que a gente não tem controle das atualizações dos pacotes, seria prudente, cada vez que utiliza o Iramutec, verificar? Não seria explicitamente necessário, talvez de tempos em tempos, né, principalmente quem estiver utilizando em pesquisa, seria importante, antes de fazer isso, né, acessar o R, verificar se há atualizações de pacotes primeiro, e depois ali verificar os pacotes, porque daí ele já faz isso, mas o principal seria manter o R atualizado, os pacotes do R atualizado, porque ele puxa esses pacotes, né? Ele estando funcionando significa que os pacotes que ele precisa, ele já tem acesso. Perfeito. Então, então, no uso é que a gente já teria alguma informação. Exatamente. Então, o principal seria talvez atualizar esses pacotes do R. Então, se alguém, por exemplo, for usar isso como tema principal numa tese, numa dissertação, talvez de tempos em tempos, digamos, todo ano, ou a cada 6 meses, porque também não são atualizações que ocorrem todo dia, né? Verificar, apenas olhar, ver se teve alguma atualização dos pacotes. E assim, seguir. Ok? Marcos, tu quer tentar compartilhar a tua tela para ver se a gente consegue achar certinho o caminho do teu arquivo? Pode ser. Pode ser? Então, eu vou parar aqui a apresentação. Sempre quando vem esse negócio de instalação, acho que quanto menos a gente mexer na máquina, melhor, né? Porque ele já vai... o computador já vai colocando as coisas tudo no lugar certo, né? A gente fica pulsando, né? Então, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, você tá observando, chamando de R, que seria o caminho de R. Aqui já aparece para mim um espelho, né? Que seria esse link aqui. Mas quando eu vou lá... Marcos, tu já está acessando o menu?
Já, vocês não estão vendo? Ele está mostrando só a tela inicial, eu acho que tem que mostrar a tua tela toda. Ah, tá aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Coloquei Senão na a gente janela. não abre essas telas secundárias que ele vai abrir. Não foi, né? Eu acho que Não. é porque para mim tá minimizado. Eu acho que deve ser isso. Espera. Quando tu foi compartilhar, tu foi a tela inteira? Agora, sim. Vê agora. Tenta. Já abriu aí? Já, para mim já. Não, a gente só tá vendo a tela inicial mesmo. Eu acho que tu, no compartilhar, tu foi em uma janela, porque daí ele só mostra a janela que tu selecionou. Tu teria que compartilhar a tela inteira do teu computador. Não, Porque é daí ele vai compartilhando. mostrar. Foi tela Oi? inteira dessa vez. Foi? Foi. É Mas estranho. pois é, ó. Tô aqui com ele aberto. Mas tenta então fazer o seguinte agora, não fecha esse menu, vai ali, fecha de novo o compartilhamento e tenta compartilhar essa janela do menu, essa janela aberta. Ai, deixa eu ver se eu entendi. Acho que não foi, não. Foi, agora não, né? Não, ele só mostra a tela inicial. Eu, Mas sem eu, problema, qualquer coisa depois a gente faz uma chamada só contigo, daí a gente tenta ver se já consegue dar um jeito. Mas tu viu tá, ali mais ou menos como é que funciona, né? Arquivos e sim. programas, pasta R com a versão do software, pasta bin e o arquivo R ou R.exe. Clique em verificar que ele vai Aqui. fazer essa atualização. Ok. Mas aí depois qualquer coisa a gente tenta ver se conseguir compartilhar. Tá, depois eu te mando um print da tela, então. Pode ser, sem problema. Uma coisa que eu queria comentar, até no sentido dessa fala que o professor fez um pouquinho antes, o professor Davi, que não é muito bom mexer, isso até é um caso que eu tive que vivenciar. O meu computador ele não é formatado há muito tempo. Nesse momento, principalmente porque eu estou fazendo minha tese, então eu não quero ter a chance de perder arquivos, não é nem a chance de perder, eu sei que eu não vou perder, mas é o trabalho de ficar transferindo arquivos, salvando arquivos e assim por diante. Só que isso faz com que eu esteja muito tempo sem formatar ele. Meu doutorado começou em 2018 e também então já tem pelo menos quase 4 anos que eu não formato meu computador. O que aconteceu? Nesse processo, eu já instalei e desinstalei o Iramutec algumas vezes. Isso fez com que arquivos do programa já ficassem salvos. E hoje, quando eu fui instalar o programa no meu computador em si, ele dá erro por causa desses arquivos que ficam salvos em cache, que a gente chama, né? Cache, não sei bem como é que seria a pronúncia. Mas aí isso não permite com que ele rode, ele tem problema exatamente ao puxar os pacotes do R. Então, todo o compartilhamento que eu fiz aqui com vocês foi a forma que eu consegui fazer com que eu pudesse rodar o Iramutec no meu computador, ou seja, eu gerei uma máquina virtual, então eu tenho um novo Windows dentro do meu Windows, em que lá eu consigo utilizar o Iramutec tranquilamente. Então, por causa desse duplo uso de programas, né, o Iramutec utiliza o R, a gente pode ter esse tipo de problema, principalmente porque, no meu caso, né, é um computador que eu não formato há muito tempo, então ele tem muito arquivo que é salvo de programas antigos, isso atrapalha a utilização do software, ok? Mas,
para quem está utilizando pela primeira vez, para quem vai fazer essa instalação primeira, né, em geral ele funciona direto, então não teria nenhum problema nesse caso, desde que seja feito o download da última versão do programa, feita a atualização e verificação dos pacotes, ele vai funcionar perfeitamente, ok? Então, dando sequência aqui, né, aqui seria o processo de instalação, ele foi feito. Como eu mandei também no e-mail para vocês, tem um vídeo, existem vídeos, né, de tutorial, eu mandei um para vocês ali, ele é feito pela Silvane da Silva, então é um vídeo que vocês podem assistir, assim como vai ter a gravação desse mini curso, que eu dei uma ideia por cima desse processo de instalação e verificação, ok? Então depois vocês, quem não tentou fazer a instalação, pode fazer ela em seguida. Então, agora eu vou trazer, como eu tinha dito anteriormente, os trabalhos que têm sido desenvolvidos no âmbito do GEMAT. Aqui eu estou falando do grupo nacional, certo? A gente está falando do nosso grupo de pesquisa que é vinculado à História da Educação Matemática. O Iramutec chegou na gente a partir de uma das nossas pesquisas em Santa Catarina, então eu vou trazer um pouquinho o que tem sido produzido e como tem sido produzido, algumas ideias, algumas imagens, exatamente para que caso alguém venha utilizar, quem sabe isso já possa dar um insight de como o software pode utilizar na sua pesquisa, no seu artigo, dissertação, tese e assim por diante, ok? Então, todos eles, os trabalhos que eu vou falar aqui, utilizaram o Iramutec em alguma perspectiva, tá? Alguns algo mais secundário, alguns algo mais principal. O que eu puder trazer, uma ideia geral sobre, eu vou trazer para vocês. Inicialmente, a gente tem no GEMAT duas produções, uma em andamento, que é a tese da Johanna Thais Hoffmann, certo? Que até o momento o título está como Entre Teses e Grupos de Pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil, Seus Hábitos e Estilos de Pensamento, ou seja, o título aqui já traz para a gente que ela utiliza Bourdieu, porque ela fala de hábitos, estilo de pensamento, então ela utiliza Fleck. E nas análises, nos desenvolvimentos, um dos softwares que ela utiliza é o Iramutec. Ela também utiliza outro para fazer uns grafos de distribuição das pessoas nos grupos de pesquisa da história da educação matemática no Brasil, mas o Iramutec ela também utiliza, ok? E uma outra dissertação, essa já foi defendida pelo Vitor Hugo de Lemos Gomes, se eu não me engano, é da Unifesp, lá em São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. O título foi As Revistas Pedagógicas Paulistas e as Orientações para o Professor que Ensina Aritmética nos Anos Iniciais, um estudo quali-quantitativo entre 1890 e 1920, certo? É de São Paulo, professor? É São Paulo, da Unifesp, isso. Ok. Orientação do professor Wagner. Isso, perfeito. Então, o que eu tenho de informações sobre esses trabalhos, né? O trabalho da Johanna, orientado pelo professor Davi, né, no mesmo programa de doutorado ao qual eu faço parte, então doutorado em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, ele tem como objetivo compreender de que modo se constituem os diversos elementos que compõem o campo científico da história e educação matemática no Brasil. Então ela quer fazer esse estudo sócio-histórico em certas perspectivas, porque ela considera um pouco o desenvolvimento histórico do grupo também, e o Iramutec é utilizado para analisar as teses que investigam a história da educação matemática. Então, como eu já disse ontem, no trabalho dela, por exemplo, uma das análises utilizando o programa, ela pega os resumos das teses e dissertações que foram defendidas no âmbito da história da educação matemática no Brasil e realiza análises a partir disso, ok? Então, por exemplo, aqui eu não vou trazer nenhuma imagem, porque ele é um trabalho em desenvolvimento, então eu não pedi para ela me encaminhar o texto parcial dela, para pegar algumas imagens, né? Vai ter trabalhos dela logo em seguida, artigos, então a gente já vai conseguir ter uma ideia de algumas análises que ela fez. Mas como ele ainda não foi defendido da tese em si, eu não trouxe nenhuma maior contribuição que não o objetivo e o título. Já o texto do Vitor Hugo, ele é mestrado em Educação, Saúde da Infância e Saúde na Infância e Adolescência, né, da Unifesp, e ele teve como objetivo investigar as orientações pedagógicas para os professores de matemática no ensino primário, no período do recorte temporal estipulado, a partir das revistas pedagógicas paulistas. E, então, ele pegou esse material histórico, né, ele transcreveu, constituiu um corpus textual a partir disso, algo que também a gente fez um artigo,
e a partir disso ele realizou análises utilizando o Iramutec. Então, por exemplo, né, no texto dele, ele traz nuvens de palavras, como eu já mostrei antes, né, que seria um elemento mais simples, porém interessante também, que vai ver os principais termos que são utilizados nesses corpos textual. Então, por exemplo, a ideia de número e algarismo são as principais coisas, mas também a gente tem a relação com a criança aqui, o professor também, ao canto, né, sinal, operação também. E ele vai utilizar, por exemplo, a análise de similitude, que é uma das análises possibilitadas pelo software, para trazer essa relação do professor-aluno, né, professor-criança aqui. Então, ele consegue verificar que há uma relação entre esses termos, e isso são orientações que são estipuladas pelas revistas. E ele vai trazer, claro, conclusões a partir disso, análise, a própria leitura dele desses textos. Então, esse foi um dos aspectos que ele utilizou. Outro também é os textos, né? É verificar o texto de concordância em relação a alguns termos, né? Então, ele verificou exatamente o que era dito sobre, por exemplo, aqui, né? A correção, a escrever a atividade tabuada, professor, grupos, dificuldade, crianças. Então, ele vai ter um retorno do programa em relação às partes do texto que utilizam esses termos, e o score em relação aos textos, né, se é muito relevante ou não, contém muitas dessas palavras. Então, exatamente para discutir algum aspecto das propostas que eram trazidas por essas revistas. Ok? Esse também é um recurso que a gente acabou utilizando. Veja, por exemplo, Jeremias, eu participei da banca, né, e eu conheci um pouco mais de perto desse trabalho, né. A perspectiva dele ao ler os artigos, né, era de compreender, categorizar as orientações que estavam nas revistas. Então, se são orientações, se espera exatamente esse tipo de enunciado, né? Quer dizer, o que o professor faz, o que o aluno faz, na situação assim, assado, tal. Então, ele coloca, né, nas suas buscas, né, quer dizer, ele olha, né, esses recortes, né, buscando essas aproximações, né. Então, as coisas não são postas, né, de início, né, mas à medida que ele vai fazendo a leitura e vai encontrando pelos cálculos estatísticos, as aproximações das palavras, então ele reconhece, né, esse tipo de situação. Então, volto a insistir, não é que ele colocou no software lá, eu quero as orientações, não é assim, mas vem os enunciados que se aproximam, e a partir da leitura daqueles enunciados, então ele, na sua abstração, né, ele destaca, poxa, são enunciados relacionados com orientações, e pum, então aí ele começa a fazer uma discussão, e vai cada vez mais aprimorando, né, e afinando, né, aparando arestas, né, para melhorar a sua compreensão daquilo que está sendo apontado, né, pelo software, né. É uma coisa que é sempre interativo, né. Assim como para esse desenvolvimento de análise, ele tem que determinar esses termos que são relevantes, exatamente os termos que são relevantes para uma orientação, né, e a partir disso ele captar também quais são as orientações propostas pelas revistas. Uma coisa também aqui que é importante trazer, né, a forma como ele classifica os nossos títulos, né, a gente falou ontem, então ele traz aqui variáveis, né, as revistas, então provavelmente ele trabalhou com um número X de revistas, ele classificou cada revista, revista 1, revista 2, os autores ele também deve ter classificado, então autor 1, autor 2, o ano ele também utiliza como uma variável, então 93, 893, 894, e assim por diante. Então, nas análises, ele também poderia utilizar apenas o ano, apenas os artigos de um dado autor, ou apenas um dado número da revista. Mas só para ressaltar. Em seguida, Desculpa, Jeremias, talvez tenha sido a minha falha. A Francisca fez aqui um apontamento dizendo que ela tem instalado também desde o ano passado o software, né, e tem apresentado dificuldades. Eu sei que você vai avançar agora falando sobre os artigos, né? Talvez voltar um pouquinho, não sei se a gente possa discutir essa dificuldade da Francisca. Quem sabe a gente pode, então, discutir essa dificuldade depois de trazer esses trabalhos do GEMAT, porque daí não ficou interrompido aqui, né? Desculpa. Aí depois só qualquer coisa manda esse problema de novo, Francisca, que se for algo talvez que eu saiba ou entenda como resolver, a gente já pode dar alguma indicação. Mas vamos lá. Então, o Marcos está fazendo uma pesquisa se essa dissertação do Victor está no repositório. Eu posso dizer que não.
Mas aí a gente já puxou a orelha do Vitor, do seu respectivo orientador. Ontem, inclusive, eu fiz isso. E, enfim, estamos aguardando aqui. E, na verdade, tem até um artigo publicado por eles que eu não coloquei aqui porque ele não está disponível. O site da revista, quando eu montei a apresentação, não estava funcionando. Então, do que eu entendia, a dissertação se tornou também, gerou uma publicação em artigo, mas eu não consegui ver esse artigo, então eu não sei se ele chega a utilizar o Iramutec no artigo em si, ou se ele utilizou só na dissertação, e a dissertação a gente não conseguiu ter acesso à versão finalizada dela, então o que eu consegui foram dados que até o professor conseguiu me compartilhar, que eram dados da qualificação dela. Então, só para eu ter alguma ideia do que era abordado, trazer alguma imagem assim, respectivamente. Mas a versão final, ela não está disponibilizada online. Então, a gente tentou, fez um contato com ele antes, mas eu não sei se ele chegou a ver essa mensagem, se ele tem essa versão... Marcos conhece bem, talvez, o repositório da própria Unifesp, depois se puder dar uma fuçadinha, nos ajudar. Não, eu até verifiquei, mas Sim. Também lá não tinha. É isso que eu estou dizendo. Talvez não tenhamos o acesso assim, mais facilitado, né? Mas se puder depois dar uma contribuição aí, quem sabe a gente pega isso aí. Beleza. Mas então, dando continuidade, a gente tem então 4 artigos também que já foram publicados, né? Tem esse outro que é do Vitor, mas eu não sei se ele chega a utilizar o programa ou não, mas esses 4 utilizam. Então, são 2 com a Johanna encabeçando os artigos, né? Mas também o primeiro com o professor Davi e o segundo com o companheiro dela, que é o Luiz Ricardo Nakamura, que é da área de estatística. O segundo com 2 colegas de uma disciplina que ela fez, que era sobre exatamente humanidades digitais. O terceiro artigo, então, é meu, em parceria com uma colega também do nosso grupo de pesquisa, a doutoranda Daniela Joana de Godoy, e o professor Davi, e o quarto também com os mesmos autores. Então, o primeiro artigo aqui da Johanna, né, é um olhar para as produções em História da Educação Matemática no 7º Seminário Internacional de Investigação em Matemática, certo? Depois eu trago mais informações sobre. O segundo artigo dela, né, Análise Textual com o Iramutec, de pesquisas recentes em História da Educação Matemática no Brasil, um exemplo de humanidades digitais. Então, ambos aqui vão utilizar um pouco, vão se relacionar um pouco com a pesquisa dela, né, que são as produções em História da Educação Matemática. Ela vai estudar isso no sentido de olhar para a constituição, né, de um campo, mas aqui ela também vai trabalhar um pouco isso. E os artigos que foram publicados por minha professora e a Aniele junto, então, um estado de conhecimento sobre a álgebra no ensino elementar estadunidense, e os saberes para ensinar vinculados a uma álgebra no ensino elementar estadunidense, a revista Educational Review. Ambos, se eu não me engano, se eu não estou enganado, já vou dizer ali, um deles está no pré, ainda está para ser publicado, o outro já está publicado, mas eles vão se debruçar exatamente sobre as contribuições de uma revista, que é essa revista Educational Review, em que a gente parou para olhar os artigos dessa revista, fazer uma seleção desses artigos. A gente tem olhares diferentes nos 2 artigos, né? Mas a gente olha as produções dessas revistas no que elas discutem em relação à álgebra. E tenta trazer conclusões a partir disso, utiliza o software Iramutec nas análises, no procedimento de seleção dos artigos, e assim por diante. Então, o artigo está no Prelo, não lembro se eu trouxe alguma imagem, mas vamos lá, então. Então, o primeiro artigo ali da Johanna, né, foi publicado no Paradigma, no ano 2020. Ele tem como foco, então, analisar os trabalhos apresentados no 7º Seminário de Pesquisa em Educação, Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, em particular aqueles pertencentes ao grupo de trabalhos número 15, que é intitulado História da Educação Matemática, realizado no ano 2018. Então, busca compreender quais são os grupos de pesquisa envolvidos, os pressupostos teóricos e metodológicos mobilizados e as temáticas abordadas. Então, ela pega esse conjunto de trabalhos que foram levados para o evento a partir desse grupo de História da Educação Matemática, né, o grupo de trabalhos, e tenta trazer essas conclusões, porque isso vai se relacionar com a pesquisa dela, se não me engano, até talvez parte disso, dessa discussão também esteja na pesquisa de doutorado dela, para ela exatamente compreender como é que se constituem os referenciais que são utilizados, o que é mobilizado pelos grupos, o que é produzido por esses grupos, certo?
Então, ela traz, por exemplo, né, as famosas nuvens de pesquisa, nuvens de palavras, para trazer os principais termos que são utilizados na formação de professores, educação matemática, e assim por diante. Notem que ontem, né, eu tinha feito uma abreviação diferente, né, eu tinha feito História e Educação Matemática, ela já fez outra, né, História da Educação Matemática, que é a escolha do autor. Ela utiliza, por exemplo, a FCs para trazer algumas conclusões em relação à distribuição dos textos. Por exemplo, os dois textos aqui, eles abordam, estou trazendo essas regiões exatamente porque fica difícil, pelo tamanho da letra, ver quais seriam os resumos, né? Então, abordam geometria, são do mesmo grupo de pesquisa, então uma aproximação aqui. O único que utiliza Foucault, então é um trabalho que está um pouquinho mais isolado, e talvez ele não esteja mais isolado exatamente pelo tamanho da imagem, talvez se a imagem fosse maior, mostrasse proporcionalmente esse isolamento um pouco maior também. Isso são conclusões da autora, tá? E são, por exemplo, esses três aqui são do mesmo grupo de pesquisa e abordam os mesmos graus de ensino. Então, eles se debruçam sobre uma discussão semelhante, certo? Então, são conclusões que ela traz a partir dessa representação visual gerada pelo software. No segundo artigo dela, né, publicado na revista Investigação Bibliotecológica, de Arquivonomia, Bibliotecologia e Informação, em 2020 também, teve como foco analisar a produção de conhecimento histórico e educação matemática na perspectiva das humanidades digitais a partir de teses de mestrado e doutorado realizadas em 2012, que eram 17, e em 2017, que eram 33. Então, ela fez um paralelo dessas duas análises, separando exatamente os anos para que ela conseguisse observar essa evolução, né, no campo, que é o que ela tenta discutir na tese. Mas aqui, se eu não me engano, foi uma produção também relativa a uma disciplina que foi feita, tanto que os colegas dela que ajudaram na escrita desse artigo, contribuíram, ajudaram, foram autores também, são colegas dessa disciplina, que são da área também de sociologia. E daí, por exemplo, ela vai trazendo esses paralelos, né? Como é que evolui essa nuvem de palavras. Então, por exemplo, uma das evidências que ela traz no texto é que o surgimento de novos referenciais teóricos, por exemplo, ensinar aqui é um termo que antes não tinha relevância e começa até a partir de 2017, está atrelado, por exemplo, a um referencial que entra no grupo, principalmente no nosso, né, que é o GEMAT, que é a Rita Hofstetter e o Bernard Chenoli, que eles vão falar de saberes a ensinar, saberes para ensinar. Então, e esse referencial ele chega no Brasil na forma de livro, traduzido exatamente em 2017, se eu não estou enganado. Certo, professor? Isso mesmo, isso mesmo. Isso. Então, exatamente é uma das coisas que ela consegue observar. Então, algumas evoluções nesse sentido. E ela também vai fazendo paralelos em outras análises, né? Por exemplo, a FC, uma das coisas que eu gostei bastante aqui, principalmente a questão da distribuição desses trabalhos, né? É uma distribuição mais homogênea, então as discussões estão um pouco mais homogêneas, enquanto aqui existiam trabalhos que eram um pouco mais isolados em relação aos outros, né? Mas a autora, por exemplo, identifica, por exemplo, o uso do mesmo referencial, que é uma aproximação que eles vão ter nesse gráfico da FC. E agora, então, o terceiro artigo listado lá, produção minha, Daniela, e do professor Davi, então, publicado recentemente no Caderno SEDES, então, 2021 agora, ele buscou, então, analisar os artigos publicados nessa revista Educational Review, que abordassem a álgebra entre 1892 e 1920 em busca das discussões sobre uma proposta de álgebra para o ensino elementar estadunidense. O que seria esse ensino elementar? Só para dar uma ideia, seria os primeiros anos escolares, ou que hoje em dia a gente chama de ensino, os primeiros anos, ensino fundamental 1 e 2, por exemplo, até o 9º ano. Então, algo semelhante, o ensino elementar lá tinha 8 anos nesse período, em geral, né? Não em todos os lugares. E daí verificar exatamente quais seriam as propostas de uma álgebra a ensinar, que é daquele referencial que surge ali em 2017, a partir dessas produções dos autores. E aí,
a gente selecionou, dentre todos os volumes disponíveis na internet, eu lembro que tinha só um número da revista que não tinha, lembrando que aqui nesse caso eu utilizei o software para analisar um corpus textual em inglês, então no processo eu tive que fazer essa seleção, mas dentre todas as produções a gente separou todos os artigos, todas as citações, todas as notas na revista que falavam sobre álgebra e constituiu um corpus textual a partir disso e fez as análises. E uma das primeiras análises foi essa AFC aqui, para verificar exatamente essa distribuição. Nesse caso, a imagem aqui está um pouquinho reduzida, porque, como era para revista, eu queria aumentar a qualidade, mas ele era basicamente desse tipo, né? Um conjunto de textos bem próximos e um texto muito isolado. Então, a gente parou exatamente para olhar assim, por que esse texto está isolado? E daí parou para ver que, como o nome indica, que são anotações, comentários sobre novos livros, ele era uma página e meia de um texto que usava álgebra quando ele falava de livros sobre álgebra. Então, ele descrevia, ele dava o título de alguns livros e dizia para que era indicado, onde ele estava sendo utilizado. E nesses livros tinham alguns que eram de álgebra. Então, esse texto fugia totalmente ao que a gente queria, que era discutir álgebra. Ele só trazia quais eram os livros de álgebra no momento. Então, a gente utilizou dessa análise inicial para excluir esse texto do nosso corpus textual e constituir um novo corpus textual, um subcorpus, a gente pode pensar, e a partir desse subcorpus realizar as análises pretendidas e fazer novas verificações. E aí, por exemplo, após remover sobre esse texto aqui, a nossa AFC ela já muda um pouquinho de cara. Então, outros textos começam a se aproximar ou se distanciar um pouquinho, mas a distribuição já fica um pouco mais homogênea, não tinha nada tão isolado como aquele gráfico lá. Ele realmente era isolado, aqui é porque é uma escala pequena, ele ficava totalmente distante, no extremo do gráfico, mas aqui, como a escala é menor, ele parece um pouco mais próximo. Isso é o que o Jeremias falou ontem, né? Sobre a partir do uso, né, do software, né? O pesquisador vai verificando os resultados, né? E talvez fazendo pequenos avanços, os ajustes, né? Aí você desqualifica, né, uma determinada seleção, né? Porque você observa que aquela seleção ela se distancia muito, né, daquilo que você está pensando, né? Reelabora e pum, foca no próximo. Isso. E isso foi muito utilizado, porque depois aqui a gente logo dá sequência nisso, né? Por exemplo, a gente pega esse subcorpus que foi obtido e verifica a relação dele com o termo álgebra. Então, aqui tem listado nesse gráfico, cada barra dessa é um texto, tanto que está aqui 1904, 1904, 1896, então cada um desses é um texto. Então, qual é a relação desses textos com o termo álgebra? Então, alguns deles têm essa relação positiva, muito grande ou menor, e outros negativa. Então, o que a gente buscou? Então, vamos fazer essa relação para verificar os principais textos que discutem a álgebra, e esses principais textos a gente traz para discussão e o resto vai ignorar. Para evitar de ter algum texto que pudesse ser ainda assim desconsiderado, a gente fez essa mesma análise com os textos que tinham relação negativa, para ver se algum deles se sobressaía. E tinha um texto aqui no meio que se sobressaía, então esse texto também é composto. Então a gente puxou ele para o conjunto que seria o corpus textual que realmente seria analisado. Então, no fim, foram todos esses com relação positiva e esse aqui que se sobressaiu, certo? E a partir disso, e essas imagens aqui também foram realizadas utilizando o software, tá? Qualquer coisa depois ali eu busco como que se faz para mostrar para vocês. Então, a partir disso é que a gente começou realmente a fazer análise e buscar conclusões a partir do Iramutec. Então, por exemplo, a gente utilizou os textos de concordância, né, que nem o Victor tinha feito, só que de uma forma mais simples. Eu queria somente os trechos que discutiam a álgebra nesses textos. Então, eu tive acesso a cada frase, cada texto, cada parte de texto que utilizava o termo álgebra, e a partir disso eu fui vendo exatamente a contribuição dos autores. Eu fiz isso também para álgebra e algébrico, ok? Mas sempre o resultado acabava sendo o mesmo. Então eu fiz isso para todos os textos para ver exatamente a contribuição, o que cada texto discutia explicitamente sobre a álgebra, certo? E foi realizado algumas discussões a partir disso.
Aí, mesma coisa, por exemplo, a CHD, que a gente discutiu ontem, né? Fiz essa divisão de texto em classes, e daí vi que exatamente uma das classes que se constituía era uma classe que a álgebra encabeçava essa classe. E a partir disso, né, equação, problemas, aritmética, resolução, fração, regra, solução, algébrico, numérico, operação, elementar, número, abreviação, sétimo, ano, geometria, quadrático, e a partir disso trazer conclusões também. Por exemplo, algumas conclusões eram que a álgebra no máximo iria até equações quadráticas, e isso era uma das discussões. O sétimo ano e também o oitavo ano, que era o termo que aparecia mais embaixo, o oitavo, porque essa álgebra era proposta em geral para o sétimo e oitavo ano do ensino elementar, e assim por diante. A proposta da álgebra também estava muito atrelada à resolução de problemas, então solução, problemas. Então, a classe evidencia um pouco isso que os textos também iriam trazer. E a gente também parou para olhar um pouquinho para a AFC, né, dessa CHD, que vai exatamente trazer como é que esses textos vão contribuir para as classes que tinham sido observadas aqui. Então, por exemplo, a principal classe que eu queria era a classe azul. Então, os principais textos que contribuíam para isso era a álgebra no ensino na escola elementar, esse era o título do artigo, o superintendente, o curso de aritmética, isso era um outro título, um artigo aqui sem título, provavelmente era uma nota da revista, mas aqui também cabe o comentário de que, por exemplo, né, o tamanho dos textos, ele influencia muito, porque, por exemplo, esse comitê dos 15 aqui, ele é um texto muito grande, porque ele é um relatório de um comitê, e nele ele traz boas discussões em relação à álgebra, só que isso é uma pequena parte dele. Digamos, uma página de 70. Então, ele contribui, ele aparece em verde, não é porque ele não contribui com a álgebra, ele contribui também, mas como ele tem uma discussão muito maior, ele acabou atrelado a outra classe, ok? E por isso que os outros processos anteriores também são interessantes. Por exemplo, quando eu olho a relação dos textos com a álgebra, eu vi quais eram as contribuições dele em relação à álgebra e vi que eram relevantes, certo? E, por exemplo, também essa outra FC que vai trazer a relação das palavras, a proximidade delas, né? Que na classe, na divisão de classes, essa aqui a gente não consegue ter relação, a gente só tem a ordem, né, das mais referenciadas para as menos referenciadas. E aqui a gente já consegue a aproximação delas, né? Por exemplo, aqui a álgebra muito aproximada da questão dos problemas, né? A equação de solução, mesmo de frações, e assim por diante. Então, a álgebra, problema, solução são termos muito próximos, né? Então, a gente conseguiu trazer conclusões a partir disso. E talvez até essa parte não faça, essas discussões talvez não fiquem na versão final da tese que está sendo elaborada, né, por diferentes situações, mas que ainda assim contribuíram para a gente olhar, porque o olhar da minha tese, no caso, é olhar para essa constituição da álgebra em Santa Catarina. Então, aqui nesse momento eu estava olhando essas propostas estadunidenses, porque poderia ter uma relação com o que vai ser observado em Santa Catarina. Então, ainda não sei se entra ou não, mas consegui produzir o artigo e tudo mais. Na tese, até então, o foco não está sendo utilizar o Iramutec, por isso que eu não trouxe minha tese em elaboração, mas a gente utilizou o software para a elaboração desses trabalhos. Não vou falar do trabalho no Prelo, né, em respeito à revista, porque já tá aceito, ele está quase sendo publicado, então eu deixei o título ali, se eu não me engano, depois eu posso postar aqui qual era a revista que ele tá para ser publicado, mas a gente também tem um outro texto, que é um capítulo de livro, esse ainda está mais em elaboração, então dá para trazer um pouquinho mais, que é um capítulo de livro, eu já mencionei ontem, então ele foi elaborado por mim, pela Johanna e pelo professor Davi, e ele foi feito a partir da primeira versão desse mini curso que a gente fez no 19º Seminário Temático Internacional, que é um evento feito pelo nosso grupo de pesquisa, mas não limitado ao nosso grupo de pesquisa, outras pessoas da História da Educação Matemática participam também. E nele a gente realizou um mini curso e trouxe isso como proposta, né? O evento ia elaborar um livro e a gente surgiu com a proposta de
trazer exatamente uma discussão das produções feitas no evento acerca do saber profissional do professor que ensina matemática, a partir dos trabalhos que foram levados para o evento, e sendo que essas análises são auxiliadas pelo Iramutec. Então, a gente fez a gente fez levantamento também de um conjunto de trabalhos, constituiu um corpus textual e fez análise sobre ele para tentar verificar o que era possível dizer sobre o que os trabalhos traziam em discussão no evento em relação ao saber profissional do professor que ensina matemática. Então, ele ainda está sendo produzido, vai ser publicado ainda, são analisados nesse texto 24 trabalhos do evento, e na busca por discutir, então, essas perspectivas sobre o saber profissional do professor de matemática, tema do evento, em um viés historiográfico a partir do Iramutec. Então, por exemplo, né, a gente fez esse levantamento, aqui é interessante comentar que a gente analisa 24 trabalhos, mas no software a gente faz duas análises em paralelo. A gente constitui um corpo de texto com apenas os títulos, resumos e palavras-chave desses 24 trabalhos, e um outro corpus textual com os trabalhos, com título, resumo e palavra-chave também. Por quê? Porque é uma variação muito grande de palavras nos textos, né, trabalhando só resumo, título e palavra-chave e o texto completo. Então, a gente queria verificar exatamente se haviam diferenças e fazer paralelos em momentos que fossem oportunos. Então, por exemplo, aqui, o corpus textual somente com título, resumo, palavra-chave do evento, né, ele traz essa nossa FC, com um texto um pouquinho mais isolado, que é o da Rocha, o resto mais próximo, né, mais centralizado na FC. Enquanto que com os corpos textuais, por exemplo, o nosso trabalho, meu e do professor, que a gente levou para o evento, um pouco mais isolado. Por exemplo, o meu aqui eu posso trazer de conclusão, né, que foi algo dito no capítulo, por que ele se distancia? Porque só tem 2 trabalhos no evento que discutem a álgebra, o meu é um deles, e em relação à realmente discussão da álgebra, o meu, por exemplo, cita esse termo, álgebra, 90% das vezes em relação a todo o resto do corpus textual. Então, seria como de 100 vezes que é citado o termo álgebra, o meu texto citou 90 e o resto do corpus textual, os outros 23 textos, citam apenas 10 vezes. Então, foi uma das nossas inferências, talvez por isso ele se distanciasse tanto. Assim como outros elementos, eu vou falar da escola complementar, nenhum dos outros textos fala da escola complementar, e assim por diante. Okay? Eu também me debruço muito sobre leis, então me afasto um pouquinho dos outros textos nesse sentido. Aí, seguindo, né, outras análises a gente tentou utilizar mais o corpus com os textos completos para não perder tanto algumas palavras, né? Então, por exemplo, aqui a principal classe que a gente verificou na nossa CHD, né, a gente vai falar exatamente do saber profissional do professor, então os textos trazem muito a questão dos saberes para ensinar, os saberes a ensinar, que é o referencial novo que entrou no grupo em 2017, o saber profissional, a contribuição desses autores, né, Hofstetter e Shinoli, para essa discussão dos saberes, do saber profissional, a matemática, ensinar a matemática para ensinar também relacionada a todos esses tópicos aqui, e assim por diante. Assim como autores brasileiros aqui, né, Bertini, Moraes e Valente, também como contribuintes para a discussão do saber profissional. E a gente vai, então, vendo isso e trazendo essa discussão. Outra ferramenta também que a gente utilizou é exatamente a questão da relação do termo saber profissional com o nosso corpus textual. Aqui a gente utilizou também o texto completo para ver tudo, né? E aqui uma das coisas que a gente teve que fazer para contornar um problema das análises era que alguns trabalhos falavam do saber profissional, mas não utilizavam o termo saber profissional explicitamente. Então, o que a gente fez para contornar isso? Bem, a gente buscou outros termos que pudessem fazer referência. Então, a gente buscou a relação também, fez algo semelhante apenas com saberes ou com formação de professores. Então, a gente fez isso com saber profissional, saber e formação de professores. E isso a gente trouxe, então, essa discussão de o que era, como se constituía, o que os autores traziam de produção, quais eram os referenciais em relação ao saber profissional do professor de matemática. Então, esses são os trabalhos que a gente tem até o momento, né? Essas são algumas referências que a gente utilizou tanto para a apresentação quanto para alguns trabalhos, são relevantes, tá? São trabalhos que vocês podem utilizar, então
tem um deles que é mesmo um tutorial do Iramutec, e outro que traz o Iramutec como um software gratuito para análise de dados textuais. Então, são o Camargo e o Justo. Então, é interessante para dar uma olhada futuramente, para caso queiram utilizar o software na pesquisa de vocês e assim por diante. Okay? Assim como também tem aqui um manual do Iramutec, tá? Que pode ser bem útil para quem for começar a utilizar. Então, esse é o meu e-mail, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser encaminhar, pode mandar para cá. E daí agora a gente pode trazer alguma dúvida, caso tenham, né? Por exemplo, da Francisca, se ela quiser tentar discutir alguma coisa em relação ao quais eram os problemas, se ela está tendo algum problema na instalação, no uso do software, a gente pode trazer. Mas, em geral, a nossa discussão do mini curso era até aqui. Acho que a Francisca quer falar, né? Pode ficar à vontade, Francisca. Pode falar. Na verdade, eu tive alguns problemas quando eu fui instalar. Eu acho que nesse instalar e depois desinstalar para instalar de novo, né, acabou atrapalhando. E aí as análises não conseguiam, eu começava a fazer a primeira e a segunda, mas como ia avançando, ela não conseguia, né, fazer da forma correta. E aí a gente estava fazendo isso num curso de especialização, né, que eu estava fazendo. E aí eu tive que rodar, né, esse corpo textual, né, no computador do meu orientador, porque eu não conseguia pelo meu computador, né, eu tenho instalado o programa, mas ele não consegue, né, avançar. Ele dá um tipo de erro? Sim. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Esse é um dos problemas que eu encontrei com o software, tá? Eu vou abrir agora aqui no meu sistema operacional mesmo. Que é exatamente esse problema da instalação, desinstalação, mas eu já mostro aqui. Vou usar. Como ele é um software também em desenvolvimento, né, é esperado esse tipo de coisa. Eu já busquei muito na internet formas para resolver isso, até o momento eu não encontrei, certo? No meu caso, eu realmente instalei, desinstalei muitas vezes e fiz muitas análises, então eu acho que isso pode ter comprometido. E como nesse meio tempo, eu nunca formatei o meu computador, então esses arquivos das instalações anteriores atrapalham a nova instalação que eu faço, então ele não consegue desenvolver as análises. Então, nesse sentido, no meu, é algo que eu já entendo completamente por que ocorre. Mas eu consegui contornar isso com uma máquina virtual. Está aparecendo para vocês aí a minha tela? Deixa eu ver aqui. Agora tá começando. Então, isso é a minha tela. Só deixa eu ver se está aparecendo. É que ele abriu duas aqui. Deixa eu ver qual delas. Essa aqui. Na verdade, deixa eu ver se aparece. Eu vou abrir aqui um menu só para ver se aparece ou se está com umas. Não, o meu está aparecendo aqui certinho. Então, aqui está o software, né? Eu acho que eu já tenho algum corpus aqui aberto. Ó. Eu vou clicar 2 vezes para abrir o meu corpus. Ele abre certinho, mas no momento que eu ponho ele a gerar minhas análises, ele nem começa, ele já dá esse erro, que talvez seja o caso que a Francisca esteja encontrando, né? Mesma coisa que eu estou encontrando. Isso. Então, esse é um problema proveniente, no meu caso, das instalações anteriores. Eu busquei diversas formas, já fiz a desinstalação, mas como o próprio Windows mantém arquivos dos nossos programas salvo em outras pastas do sistema, isso a gente não consegue resolver, né? Nós mesmos, né? Por isso que eu imagino que o processo de formatação resolveria nesse sentido. Por quê? Porque eu limpo totalmente o meu sistema, somem todos esses arquivos.
Então, na desinstalação, o Windows mantém certos arquivos que a gente, para buscar cada um desses arquivos, nem teria como, porque se a gente for ver, por exemplo, aqui, ó, textstat.po, ele não tem nenhuma referência explícita com o Iramutec. Então, mesmo se eu buscar por Iramutec para deletar cada um desses arquivos um por vez, eu não vou encontrar esses arquivos secundários aqui que não estão atrelados ou explicitamente atrelados ao Iramutec. Então, esse é um problema que eu encontrei. A forma que eu encontrei para contornar isso, eu posso dizer, tá? É com um software que se chama VirtualBox, em que eu consigo gerar uma máquina virtual dentro do meu computador. Então, eu posso gerar, por exemplo, um sistema Linux, um sistema Windows. Então, eu fui lá, fiz a instalação de um sistema Windows 7, e lá dentro eu utilizo o Iramutec, sem problema nenhum, sem erro nenhum, o que é cômico, né? Porque no meu Windows ele dá erro. Mas eu só fiz isso contornando nesse momento porque realmente eu não quero fazer a formatação do meu computador porque eu tenho uma tese em desenvolvimento. Senão eu já teria feito, porque é muito mais simples só formatar o computador, né? Ele já vai estar limpo, perfeito, é até melhor, porque ele não, se tiver algum vírus, algum malware nele, ele já vai eliminar também. E o computador em si ele fica muito mais rápido, né? O meu já está há muitos anos sem formatar. Mas em função da tese, eu estou postergando isso nesse momento. E daí uma outra solução, como você trouxe, né, é utilizar um computador secundário. Eu não tenho um segundo computador, então eu tive que fazer aqui, até porque a gente queria fazer o mini curso no início do ano e eu busquei formas para contornar esse problema, né? Então, mas é uma das dificuldades. Quem sabe em versões futuras eles consigam contornar isso ou achar solução também para esse problema, né? Talvez mesmo um caminho que seja para o usuário conseguir achar os arquivos que são resquício que possa deletar, ou mesmo que a instalação faça isso. Mas por enquanto é um problema em aberto nesse software. Deixa eu fechar aqui. E, por exemplo, ele chega a travar que o software realmente ele não só dá erro, né? Ele trava, ele considera como se ele estivesse rodando, mas ele não consegue desenvolver. Então, mas para quem for realizar a primeira instalação, não vai ter problema nenhum em relação a isso. No meu caso, é porque realmente eu desinstalei muitas vezes o programa e acabou gerando esse problema. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser tentar falar mais alguma coisa, pode encaminhar, não tem problema. Em relação ao número de corpos textuais, né? Se tipo, eu fiz com o número de 27 resumos, né, de trabalho de eventos, né, durante alguns anos. E aí aí tem acho que tem um percentual, eu não estou lembrada agora como é, que te diz se aquilo é válido ou não. Não estou me lembrando agora. Aí eu gostaria de saber sobre isso, né? Porque se essa quantidade interfere no resultado, se o resultado pode ser considerado válido ou não. Você está perguntando se a quantidade dos resumos obtidos, por exemplo, 27, se ele será significativo para a amostra que você está trabalhando? Sim. Sim. Tá. Se o Jeremias quer falar alguma coisa? O professor pode ir falando. Antes, eu estou procurando uma imagem aqui da apresentação. Porque acho que essa pergunta, ela transcende um pouco a questão do uso do software, né? Quer dizer, até que ponto, né, dado uma determinada população, se a gente tem assim um recorte dessa população, se aquele resultado será significativo ou não, né? Lembrando que esse software é um software quantitativo, né? Então, me parece que nós estamos mais assim com atenção no uso qualitativo, nas possibilidades quantitativas de fazer essa análise, né? A tua pergunta me parece que ela está mais voltada para um aspecto quantitativo. Eu vejo, por exemplo, né, minha esposa trabalha na enfermagem, na área da saúde, né? Então, ela tem lá um grupo de estudantes, os estudantes dela são pessoas de idade, né? Nós temos aqui uma universidade aberta, né? Então, são idosos, né, que participam desses cursos, né? E para o determinado pesquisa, por exemplo, 53 idosos responderam de um universo de 450. Esse número é significativo ou não?
se for esse caminho da sua pergunta, né, é uma questão de validação, né, da pergunta que está sendo feita, né, face à quantidade amostral, quer dizer, foge um pouco da possibilidade da análise do programa que nós estamos trabalhando. A partir desse resultado dos 43 idosos, né, aí que começa todo o borbulhamento para poder verificar as respostas que eles estão apresentando. Não sei se eu estou respondendo bem a tua colocação, mas o significado, né, quer dizer, a quantidade, né, se será significativo ou não, né, eu acho que transcende um pouco o objetivo do trabalho aqui que está sendo apresentado. Ele vai um pouquinho mais na direção da estatística, né? Qual seria uma amostra suficiente para descrever algo em relação a uma população? Acho que é nesse sentido que o professor está falando. Sim. Queria levantar essa mão, Francisca. Assim, em relação ao aproveitamento desse corpo textual, que ele só deu 64, alguma coisa. E aí eu li algum artigo que falava que deveria ter um valor, né, não sei se era acima de 80, eu não lembro agora. E aí eu fiquei, né, na dúvida em relação a isso, né, se isso era, para a pesquisa em si, era considerado válido, né, ou não. Uhum. Eu estou buscando em que parte, talvez, das análises que ele traz essa porcentagem aqui no software, tá? Uma delas que eu já tinha achado também aqui, é em relação aos APACs, mas eu não sei, não acho que seja em relação a isso. Mas, deixa eu ver aqui. Uma outra parte que também traz questões de porcentagem é quando a gente fala das classes, né? Que as classes vão compor os textos e que elas têm uma porcentagem, né, da composição. Então, eu posso falar da relevância da classe em relação ao texto, mas no seu caso eu acho que é mais em relação ao corpus textual em si, né? Então, deveria ser mais na análise estatística. Mas nesse caso, deixa eu ver aqui se tem algum... porque tem essa imagem, tá, que eu estou trazendo aqui na apresentação, que ela é uma das questões estatísticas que podem ser discutidas, que no fim aqui, ó, a gente tem uma coluna que é o P menor que 0,0001, e daí ele vai falar da questão da relevância do termo, né? Estatisticamente falando, quando esse P é menor que 0,1, ele é relevante para a discussão, no caso a classe, né? Ele é um termo relevante da constituição dessa classe. E o Iramutec ele já vai fazer exatamente essa divisão da CHD, que são essas classes, de forma que até deixa eu abrir aqui o perfil para eu ver, mas a maioria dos termos, ou os principais, aqui eu tenho mais de 100 termos, né, numa das análises que eu tenho feita, que são 136, que tem esse P menor que 0,001, então são realmente os principais termos que são constituintes. Mas, em relação à sua dúvida, deve ser provavelmente uma descrição inicial. E daí, nesse sentido, eles têm somente o... Deixa eu até colocar aqui, que eu vou ter a tela inicial. Acredito que nessa página ali passou. Ele tem aqui, né, aqui embaixo tem a porcentagem, mas eu acho que isso, tem essa imagem aqui, isso. 60% das formas, 17% das ocorrências. Essa porcentagem, aí cabe também a discussão, né? Ele está trazendo que, em relação às palavras que são utilizadas, quantos por cento delas são palavras que são, isso aqui desconsiderando repetição, ok? São utilizadas apenas uma única vez. Mas aí caberia, se for nesse sentido, né, essa porcentagem de o que realmente é relevante ou não, caberia também a discussão, porque esse número depende do que a gente vai estabelecer também como palavras que são relevantes, né, que tem nessa parte aqui, a gente vai determinar o que é relevante, e realmente muitas até dessas palavras que tem repetição, a gente pode acabar ignorando.
Então, não necessariamente só porque ali tem aqueles 60%, significa que isso vai conter nas nossas análises no fim das contas. Mas até se tu tiver essa referência, em caminho eu acho que até já vi, mas cabe muito a discussão. É claro que se o número de APACs for menor, ou seja, ter menos palavras que se repetem poucas vezes, significa que os textos falam muito parecidamente, eles utilizam a mesma linguagem, utilizam as mesmas palavras, mas não significaria que não há relevância textual, mesmo que fosse o número de APACs fosse 100%, porque as pessoas podem falar coisas semelhantes utilizando palavras diferentes. Então, é muito relativo fazer uma conclusão assim tão direta. Então, é onde vai entrar as análises do pesquisador, né? Eu só não posso fazer análises, talvez nesse caso, com um número de APACs um pouco maior, análises muito superficiais, né? Ou querer generalizar, né? Querer, por exemplo, falar que, nos meus casos ali, né? Querer falar que todos os trabalhos levam uma dada proposição do ensino de álgebra. Não, quando eu uso as ferramentas de análise ali, eu já consigo ver isso, que alguns trazem umas propostas, alguns trazem alguns conteúdos atrelados a ela, alguns dizem que esse ensino tem que ser no 7º ano, outros dizem que tem que começar no 7º ano, outros dizem que só pode ser no último ano do ensino elementar. Então, a questão principal seria talvez o cuidado com as generalizações e as conclusões e inferências que são feitas. Mas teria que olhar estatisticamente, talvez falando também, nesse apontamento feito pelo autor, certo? Se tem base estatística, tem que cuidar porque a gente está trabalhando aqui numa perspectiva que eu estou tornando dados qualitativos em quantitativos. Então, mesmo esse tipo de inferência, né, essa porcentagem tem que ser maior que tanto, ela é pensada, em geral, para dados quantitativos. Mas será quando eu olho esses dados qualitativos, eu estou desconsiderando erros nesse processo, como eu falei ali, né? Autores podem dizer a mesma coisa usando palavras totalmente diferentes. E aí? Então, a gente tem que cuidar nesse sentido. E ele não vai conseguir identificar esse problema, né? Sabes qual é o trabalho que ele utilizasse para que tu viu essa contribuição, Francisca? Se tiver, daí pode já até mandar aqui nas mensagens, que daí os outros também podem dar uma olhada. Eu vou encontrar aqui, mas ainda não encontrei. Ok. Mas eu lembro que tem um autor que ele fala. Uhum. Qualquer coisa, depois também tem um e-mail que eu mandei o material, pode responder por lá. Tá bom. Okay. Obrigado. E só para a gente ampliar aqui o rol aqui do uso, né, do Iramutec, qual que é a área da tua pesquisa, Francisca? O tema da pesquisa? Em ensino de química, eu fiz um panorama, né, de alguns eventos da área de ensino de química sobre aprendizagem cooperativa, né, no ensino de química. E as análises ficaram bem interessantes para discutir qualitativamente, né? Só que aí gerou, né, no trabalho essa dúvida em relação, né, se aquilo estava sendo válido, aquelas análises estavam sendo válidas, né, ou não. Então, ficou muito essa dúvida. Então, a gente até quis publicar, mas a gente estava com medo de publicar em algo mais, né, uma revista mais qualificada. Exatamente. Por isso que eu fiquei muito nessa dúvida. E no ensino de química, você já viu o uso desse software, assim, em análise dessa natureza? Sobre a análise pelo Iramutec, assim, eu não observei não, mas a gente começou a fazer, né? Eu posso até mostrar para vocês como é que ficou a análise, estou com ele aberto aqui. Desculpa que eu não combinei com um condomínio que iam cortar a árvore aqui. Dá um barulho aqui no fundo, né? Eu estou trazendo essa pergunta para a Francisca, enquanto ela está olhando, né? Você consegue compartilhar alguma coisa conosco? No incentivo, né? De que na área de ensino a gente não tem muito uso dessa ferramenta, né? Então, sabe, quando você chega na ilha, né? E a ilha está deserta, você está numa certa posição privilegiada, né? Quando você traz esse tipo de possibilidade de uso, né? Então, é para incentivar mesmo. Vamos lá.
Aí a gente fez a CHD, né, sobre aprendizagem cooperativa no ensino de química. A gente só fez trabalhos aqui, de eventos no Brasil, né, como o ENEC, o ensino de química, o ENPEC, e entra a área de ensino de ciência, mas também tem a área de ensino de química, o Congresso Brasileiro de Química, o SIMPEC, que era outro evento, e o outro não estou me recordando no momento. Né? E aí a gente fez também a FC, e a gente fez essa análise de similitude, e fez a nuvem de palavras. Né? E a gente observou que o aluno como protagonista nesse processo quando a gente envolve a aprendizagem cooperativa. Assim como a primeira análise, foi o primeiro uso, então, assim, a gente está aprendendo, assim, a utilizar, porque eu tive muitas dificuldades. Só que o resultado em si eu achei bem interessante. E nesse sentido, eu acho que era a sua dúvida ali, né? Todo resultado que ele traz, ele vai contribuir. A questão é o que eu falei ali antes, a gente tem que ter um cuidado metodológico com as generalizações, né? Eu não posso, por exemplo, olhar aí, o aluno ele é o protagonista, ele é o termo mais utilizado nesse corpus textual. Mas o que eles falam em relação ao aluno, né? Então, daí é onde entra a leitura também do pesquisador. Nem que ele leia só aquelas partes de concordância em relação ao termo aluno, por exemplo, para cuidar com essas generalizações apressadas, né? Então, como eu falei, todas as análises dos processos do software, eles não vão excluir a ação do pesquisador, né? A gente ainda assim vai ter que olhar esse corpus textual, mesmo que superficialmente, um pouco mais superficialmente, ou mesmo que utilizando essas análises para excluir elementos desse corpus textual, mas eles vão servir talvez para a gente ter um olhar diferenciado em relação à nossa leitura, à nossa análise desses documentos, por exemplo. Então, por exemplo, ali, né, talvez, tinha também uma outra palavra, né, que cruzava a nuvem de palavras na vertical, talvez eu não notasse aquilo dali lendo esses trabalhos. Então, o software permite ver esses elementos talvez mais claramente. Mas aí depois tenta olhar esse autor aí, porque, como eu falei, né, como a gente está trabalhando com software que vai pegar dados qualitativos, transformar em processos de análise quantitativas, a gente tem que cuidar também com esses usos. Ele traz ali as questões estatísticas, tanto que tem ali o P também na tua apresentação, tinha ali P menor que 0,5, 0,05, e isso, ok, pode ser utilizado, mas como eu falei, em dados momentos, dados qualitativos, eles não se comportam exatamente como dados quantitativos, então eu não posso fazer também críticas muito apressadas em relação a eles, né, nesse sentido. Então, só porque essa porcentagem está assim, mas por quê? Né? Posso questionar esse sentido. Nem ali a questão do número de APACs dos termos. Por que o número está tão grande? Né? Eu posso ver que as palavras utilizadas nos textos são realmente muito diferentes. Até uma questão dependendo de linguagem, né? Se a gente trabalhar, por exemplo, só com textos no Sul, talvez os textos pareçam um pouco mais. Agora, se eu trabalho com todo o Brasil, a própria forma de escrita, a forma de linguagem pode mudar um pouco, né? Mesmo que é um trabalho científico, tende-se a uma escrita mais formal, mas há umas mudanças nesse sentido, ou mesmo de grupos de pesquisa, por exemplo, há grupos de pesquisa que hoje em dia já adotam mais a escrita do eu, enquanto que, formalmente falando, muita gente ainda critica que eu tenho que usar uma linguagem pessoal, então isso já vai trazer uma diferença muito grande, né? Quem sabe até um afastamento desses textos, por exemplo, em relação a uma distribuição gráfica. Então, nesse sentido, cabe a gente questionar também. Então, mas é interessante parar para olhar essa fala do autor. E eu fiquei pensando ainda, Francisco, eu estava aqui, né, pensando cá meus botões, né, aqueles números que você colocou ali e tal, serão números relacionados com o resultado ou números que está tentando justificar que essa análise do Iramutec está consistente? É isso aí mesmo. Se ela está consistente mesmo. Porque não me parece ser necessário, na minha opinião, você trazer elementos estatísticos para dizer que aquela análise do Iramutec está confiável, etc. Tal. Ninguém põe em dúvida que o Iramutec faz as coisas certas, né?
acho que foi bacana as observações do Jeremias para fazer essa discussão, para não justificar, mas talvez na melhor compreensão, né, dos resultados que estão postos, né? E essa discussão é que eu acho que é bacana da nossa parte, né, como pesquisador, para fazer. Eu não estaria pensando muito em colocar muitos números para dizer que a coisa ali está bastante significativa, etc. Ninguém discute se o Iramutec é significativo, isso já está posto, né, na academia, né? Eu acho que é bacana a gente fazer essa discussão, né, dos resultados e até que ponto isso, né, se valida ou não com aquelas nossas premissas, enfim, né? Mas acho muito bacana para essa justificativa estatística, ela só seria necessária exatamente se eu tentasse justificar isso para a área da estatística. Aí, ok, caberia, aí tudo bem. Mas como a gente está utilizando isso em relação ao ensino, é muito mais relevante a gente trazer talvez a questão das conclusões, né? Porque a gente não está querendo dizer, estatisticamente falando, isso aqui é um dado que está assim. Se eu quiser fazer, ok, daí talvez eu tenha que buscar um pouco mais esse aporte da estatística para justificar. Como eu falei ali, a questão do P ser menor que 0,01, isso destaca a relevância do termo para a classe, assim por diante. Mas se eu estou querendo, por exemplo, como tu fez ali, né? Aluno é um termo central, é maior, está destacado. Não há nenhuma questão necessariamente estatística a falar. O software está me dizendo que a frequência desse termo é grande e, graficamente falando, ele se sobressai em relação aos outros. Então, é um termo central para esse corpo sexual. Agora, por quê? Aí é onde entra o pesquisador. O software não vai dizer isso e nem as análises, a justificativa estatística vai dizer isso. E essa é a parte que para a gente é relevante. Então, que eu acho, né, ao meu ver, a gente usa desses resultados do Iramutec exatamente para trazer conclusões que a gente talvez não fosse observar sem esses resultados. A gente não consegue fazer esse tipo de divisão em classes da CHD, a gente não consegue fazer essas distribuições gráficas dos textos, a gente consegue dado, considerando muitas limitações, né, verificar, por exemplo, esse texto é muito distante desse, porque esse fala de álgebra, esse aqui fala de geometria, esse aqui utiliza Foucault, esse aqui utiliza Certeau, então, ok, isso eu até consigo fazer, mas quando eu trabalho com 20 e poucos textos, isso já se torna bem mais complexo, eu não consigo, talvez, verificar isso tão facilmente, e com software a gente traz essas análises mais facilitadas de vez em quando. Mas sempre bom se questionar também esses aspectos estatísticos, porque se a gente consegue trazer, na medida que consegue trazer, pode enriquecer sim o trabalho, acaba sendo interessante. Eu me recordo, Francisco, ainda né, estamos aqui conversando, né, um mini curso formal, etc., mas eu acho que é bacana a gente também pensar, né, o quanto que o uso de ferramentas novas, etc., na academia, às vezes, desestabiliza um pouco, né, uma certa posição de, como é que a gente chama, de uma situação de conforto, digamos assim, né. Os pareceristas de revista, né, eles recebem, né, esse material e falam, nossa, o que essa moça está fazendo aqui? Fez tanta coisa para dizer que o aluno está em destaque, sabe, é o fim da picada, né, mas no fundo, quando nós começamos, né, esse trabalho, né, eu me recordo das primeiras submissões da Johanna, né, ela se dedicou bastante nesse trabalho, e depois o Jeremias ainda, né, tem mais proximidade ainda com o uso dessa ferramenta. À medida que a gente vai utilizando essa ferramenta, vai compreendendo melhor e as potencialidades que elas nos ajudam, né, mas isso não afasta de maneira nenhuma a posição do pesquisador. Então, eu diria para você o seguinte, né, todos nós sabemos escrever. Quando você usa um editor de texto, você faz talvez um texto com um estilo mais bonito, né? Mas a escrita continua sendo sua. Estou tentando te mostrar, né? Quer dizer, estou incentivando, tá? Vá à frente, né? Coloque, submeta, né? Mostra a cara, tapa, deixa a cara, tá? Leve para a revista, né? Porque é somente dessa forma que a gente consegue avançar um pouco, né? No nosso campo, né? Aqui de ensino, né? E colegas, às vezes, vou abrir aqui um pouco um pouco a intimidade. Nós, por exemplo, a Renata trabalha conosco lá numa disciplina, né, de artigos científicos no PPG-CT, ela é da área de educação matemática, saberá, por exemplo, que Bolema é uma revista super, né, qualificada, né, no ensino de matemática. Nós já colocamos umas 2 ou 3 vezes submissões e a gente não avança lá. Tá? E se você olhar do escopo, tem um único trabalho que está usando lá, que usou o Iramutec na sua apresentação, o Iramutec ou o GEF, agora me fugiu,
Quer dizer, determinadas instituições, né, vou chamar a revista como instituição, não tem o uso, não consegue, sabe, não avança, né? Então isso é com calma, entendeu? Nós tivemos aí recentemente, o Jeremias acabou de apresentar um trabalho no Caderno SEDES. O Caderno SEDES é top do top da área de educação, não é nem da área de ensino. E conseguimos ali, né, uma publicação naquela revista. Então ela é devagarzinho, entendeu? É trabalho de formiguinha, né? Então eu incentivo, tenho certeza aí que o teu trabalho vai emplacar certamente aí na área de ensino de química, né? Porque esse Iramutec, não estou fazendo propaganda do Iramutec, mas é uma ferramenta que nos ajuda, né, no desenvolvimento das pesquisas. Então é nesse sentido que eu estou aqui, não só para você, mas para todos que estão aqui nesse mini curso, né? E o que motiva, inclusive, né, toda essa preocupação aqui dos organizadores lá em cima, etc., da potencialidade desse software, né? Então, acho que é bacana a gente poder estar incentivando o uso desse material para as nossas próprias pesquisas, né? Porque, metodologicamente, nós nos instrumentalizamos melhor para fazer aquilo que nos propomos a fazer, trabalhar na pesquisa de ensino. E querendo ou não, esse tipo de ferramenta, ele auxilia muito esse caso de análise de grandes corpos de dados, né, corpos textuais. Então, acaba se tornando interessante, mesmo que eu vá realmente fazer toda a leitura desse material, como já teve caso que a gente fez também, ainda assim o software ele vai auxiliar nesse processo, pelo menos comigo ele sempre auxiliou. E o retorno também que a gente teve em relação, por exemplo, a outra revista, que a gente está com o artigo no Prelo, que é a Interface Educação, acho. O único tipo de retorno que a gente teve era: a gente gostaria que vocês justificassem melhor essas escolhas metodológicas do uso do software, onde até eu trouxe aqui no mini curso, que não há para a gente um referencial que diga explicitamente, faça isso com o software, ou faça isso por causa disso. Não, então depende do autor, né? Eu quero essa representação gráfica, então vou utilizar. Agora vou justificar o que ela traz. Ela traz a aproximação dos termos, isso é relevante, ele não vai dizer por quê, então a gente vai ter que ler. Mas, no fim, ele acaba auxiliando muito em relação a todo o processo de análise. Então, ajuda bastante. Eu queria fazer uma discussão, né, fugindo um pouquinho agora desse tema que a gente está, mas uma pergunta para o Jeremias, né? Me ajuda a compreender, Jeremias, por exemplo, uma das dificuldades que aquele jovem lá deve ter passado, o Vitor, né? Quando ele se debruça em textos, você também pode ter passado por isso também, se debruça em textos passados, tá? E a gente tem uma certa, como se fosse um certo dicionário, né? Nesse software, né? Para poder fazer esse reconhecimento, não, das palavras, etc. E, por exemplo, farmácia. Farmácia escrevemos com F, e 1900 e bolinha era PH. Uhum. Como é que a gente vence essas dificuldades, por exemplo? O que você poderia passar para o grupo aqui? Isso até poderia ter trazido, né? Perdi a chance de trazer isso na elaboração do corpus textual, né? Quando a gente discutiu isso ontem, que é um dos elementos de configuração e construção do corpus textual, né? Exatamente essa formatação, essa mudança. Quando a gente trabalhou, por exemplo, seja com textos em português ou em inglês do passado, a gente sempre tem que fazer essa adaptação dele à linguagem do presente. Porque senão, obviamente, o software ele não vai identificar as palavras como sendo palavras, né? Então, a gente precisou fazer toda uma adaptação desse texto no processo de construção desse corpus textual. Então, é algo que também tem que tomar muito cuidado nesse processo. Então, claro, quem vai utilizar isso em relação, por exemplo, a entrevistas, também tem que utilizar. Porque, por exemplo, dependendo se o conteúdo das entrevistas, se eu estou trabalhando com uma pessoa que não vai ter uma linguagem muito formal, vai utilizar mais gírias, né? De vez em quando a própria pessoa pode utilizar termos que não fazem parte da língua oficial. Então, isso o software também não vai conseguir compreender, né? Então, acaba tendo que haver todo esse processo, esse cuidado, né, metodológico no processo de constituição do corpus textual a ser analisado, a ser utilizado. Assim como, por exemplo, esse trabalho que eu fiz com as revistas, eu utilizei PDFs, desses PDFs eu tirei os textos, como eram muitos textos, para facilitar, eu tornei todos os PDFs pesquisáveis, em que a gente consegue selecionar o texto, copiar o texto, colar o texto.
só que nesse processo também os softwares eles ainda não têm uma qualidade perfeita, então eles erram muitos caracteres. Então, ainda assim, eu precisava ir lá, repassar todo o texto para verificar assim, essa palavra era um H, ele entendeu que era um L e um I, então vamos arrumar, e vai arrumando todo esse nosso corpus textual, porque senão a gente daí sim, aí nesse caso, seja em questão de estatística, seja em questão processual, aí as nossas análises vão estar prejudicadas. Então, a constituição do corpus textual é o elemento inicial e principal para que a gente tenha bons resultados no uso desse programa, no uso do Iramutec. Não sei se era isso que o professor estava... Sim. Eu estou aproveitando, né, para conversar, né, no grupo, porque às vezes a gente se vê, né, vê assim uma apresentação de um programa, nossa, isso aqui é bacana e tal, mas quais são não vou dizer as limitações, mas os cuidados com o uso, né? Porque isso não resolve todos os nossos problemas, né? Talvez traga até novos para usar isso aqui, eu tenho que ter esses cuidados, né? Particularmente, por exemplo, nas pesquisas históricas, né? O sentido das palavras se alteram com o tempo, embora determinadas palavras mantenham a mesma grafia, né? Então, isso também precisa ser levado em conta, né? Nas análises, né? Então, enfim, são elementos talvez um pouco mais apurado, né? Do uso das análises das respostas, né? Das perguntas que se pretende fazer, né? Para a gente levar isso em consideração. Vou só, então, fazer um último comentário aqui, que eu acho importante, pelo menos ficar gravado, e também para quem for utilizar o programa vai ser interessante. Se vocês fizeram todo o processo de instalação, conseguiram fazer a atualização dos pacotes, conseguiram fazer a verificação dos pacotes, foi fazer uma análise, deu erro, então deve ser aquele caso que o Jeremias ou a Francisca estavam encarando. Não necessariamente, tá? Cuidem em relação a isso. Por quê? Principalmente se é uma primeira instalação muito difícil. Em geral, e acontece bastante, a pessoa pode ter errado na construção do corpus textual, né? Já que a gente está falando dele, vou retomar isso. Porque como eu falei na aula anterior, depois vocês podem ver o vídeo, tem toda uma estrutura para a construção do corpus textual, que deve ser respeitada, e principalmente para a estipulação dos títulos dos textos, para a separação deles, né? E se eu erro alguma coisa naquele processo, ele pode já errar nas análises, porque ele não vai conseguir compreender os códigos dos textos, então ele já não consegue seguir adiante. Ele para ali e trava. Então, cuidem em relação a isso quando vocês forem tentar utilizar o software, né, para garantir, por exemplo, qualquer espacinho extra, né, que tenha ali que não esteja correto, há um duplo espaço, dê um duplo espaço, ou há um espaço no meio do título, não há um underline. Então, isso pode gerar um erro na utilização do software que não vai estar atrelado à instalação, problemas com arquivos ou qualquer coisa. Então, esse seria o primeiro caminho, caso tenha um problema desse. Outro também, né, que se vocês encontrarem algum tipo de erro, sempre é possível. Ele destaca lá qual é o tipo de erro. Então, pesquisar no Google, né, copia o erro, digita ele certinho, quem sabe vocês acham alguma indicação de como pode ser resolvido ou o que está ocorrendo nesse processo. Ok. Eu, na verdade, estou totalmente encantado pelo trabalho que vocês vêm realizando, porque, pelo que eu percebi, né, é um trabalho que é mais, assim, está sendo mais desenvolvido no GEMAT de Santa Catarina, mas claro que aos poucos esse trabalho vai acabar sendo disseminado por outros grupos de pesquisa, inclusive outros GEMATs de outros estados, como São Paulo, que já deu início a esse trabalho. E aí eu fico aqui me questionando, por exemplo, quando é que essa questão do Iramutec, ela chegou ao Brasil, e como é que vocês tiveram esse primeiro contato com esse software, né? Fiquei curioso em saber como é que vocês tiveram esse primeiro contato com esse software. E, assim, eu creio que, é claro, está dentro de uma abordagem das humanidades digitais, né? E que auxilia muito nessa questão dessa transformação de dados qualitativos, né, e que você pega uma quantidade de textos e transforma isso. Porque, assim, parece que é um trabalho fácil, vocês falando, né, eu fiquei com essa impressão, nossa, é um trabalho fácil, mas, assim, eu ainda vou tentar fazer baixar esse pacote, começar a iniciar, mas eu acho que talvez, assim, não sei se vocês têm um trabalho, assim, mais
técnico de divulgar essa questão de como é que a gente procede na análise do corpos textuais, por exemplo, essa dúvida do professor Davi. A gente tem palavras que se transformaram ao longo do tempo. Farmácia, como é que isso, né, como é que a gente transforma isso para analisar o nosso corpo textual? Eu não sei se vocês têm um trabalho específico relativo a isso, claro que não, né? Vocês já vão lá e já apresentam o trabalho a partir dos artigos. Enfim, era mais ou menos isso, e parabenizar novamente pela apresentação, pelo mini curso. Só rapidinho, eu não tenho ideia em relação a quando chega no Brasil, né? Mas, por exemplo, a gente tem essa publicação de 2013, então a gente sabe que pelo menos aí o Iramutec já começou a circular um pouco no país. E no nosso grupo, ele chegou exatamente a partir da Johanna, né? Ela teve contato com o software em um dos eventos que ela foi participar. Ela achou interessante, foi buscando, levou isso para o grupo, a gente foi ajudando, porque como a Johanna é das ciências sociais, ela também encarou alguns problemas nos processos de análise. Ok, isso me traz uma imagem, mas o que eu posso dizer sobre essas imagens? Então, a gente também foi ajudando o próprio companheiro dela, que é da área de estatística, também ajudando a compreender essas imagens, né? Como eu falei, o software não, por si só ele não faz muita coisa, precisa da pessoa ali para compreender esses resultados. Então, acaba tendo toda essa necessidade, e daí chegou no grupo por via Johanna, né? Mas hoje em dia já está sendo, não necessariamente vai ser utilizado por muita gente, mas é bom que a gente sempre tenha como uma ferramenta extra para desenvolver análise, se a gente precisar, se a gente quiser, como a Francisca estava utilizando ali, quero analisar tantos resumos de eventos ou trabalhos de eventos, pô, é uma ferramenta que pode me auxiliar, vamos tentar utilizar, ok. E é assim como existem outras tantas que a gente pode buscar, aprender, utilizar, para trazer um pouco isso para as nossas análises. Não é só porque a gente trabalha com dados qualitativos que a gente não vai poder utilizar, quem sabe, esse tipo de ferramenta para auxiliar o desenvolvimento das nossas pesquisas. Então, cabe daí ao investigador, né, fazer essa análise assim, vai ser relevante, não vai? Ou vamos tentar e ver se vai ser relevante. No fundo, Marcos, quer dizer, do ponto de vista mais prático, né, são exatamente essas ações de minicursos, né? Aqui nós já tivemos um lá no seminário temático, né? Estamos fazendo esse aqui agora, né? No Enem aqui com vocês, né? E é dessa forma que a gente tem essa aproximação mais prática. E a tua pergunta é bacana, porque quem sabe incentiva o Jeremias aí a pensar, né? Algo nessa natureza, né? Uma discussão teórica, né? Sobre o uso do Iramutec em pesquisas, né? Relacionadas com história da educação matemática, mas não do ponto de vista de análise, né? Mas pensar metodologicamente, né, os cuidados, as questões, como que se utiliza, tal, né? Eu acho que, não sei, são temas interessantes aí para a gente avançar. Aí. Não só na história da educação matemática, mas também do ensino em geral, né, como tudo. Né? Só quero ressaltar que o Marcos está me dando mais trabalho. Tá certo. Não foi intencional, viu, Jeremias? Eu estava até aqui pensando, será que eles vão começar a vender cursos sobre Iramutec? Não, vender curso não precisa Eu vender. tenho uma tese para fazer, gente. Tá vendo que é um trabalho menos difícil. Enfim, eu acho que agradeço a participação. Não sei se alguém tem alguma pergunta a mais a fazer. Se não tiver, a gente já pode ir para o encerramento. Bom, todo mundo ficou calado, eu acho que não. Então, em nome da organização científica, né, do nosso evento, em meu nome, em nome do PPC, em nome do professor Antônio, a gente agradece a apresentação de vocês, agradece pela participação, por esse mini curso, que foi maravilhoso. Espero que tenha despertado, né, interesse, não somente em mim, mas nas pessoas que estão aqui presentes, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa ferramenta digital e que a gente possa também utilizá-la em algum trabalho, sei lá, né? Então, eu espero que tenha despertado o germe do interesse, da motivação e que vocês continuem propondo esse mini curso, né, para outras comunidades, para outras áreas, e, enfim, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso muito obrigado pelo excelente mini curso que vocês fizeram. Nós também agradecemos o convite.
né? Sem o convite de vocês, a gente não estaria aqui, né? O momento, a participação, acaba sendo muito interessante, né? Como eu disse, eu não estou necessariamente utilizando a ferramenta na minha pesquisa, mas eu sei o potencial que ela tem, eu já utilizei até para publicar alguns artigos, vai sair também capítulo de livro, então é uma ferramenta que é interessante e que pode auxiliar as pesquisas. Então, é sempre muito agradável receber esse tipo de convite, porque pode auxiliar pessoas no futuro nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, muito obrigado também para você, Marcos, pela organização do evento, obrigado por disponibilizar esse tempo e fazer o contato com a gente com muito tempo de antecedência, que permitiu que não fosse um mini curso feito às pressas, né? A gente teve muito tempo para elaborar, então foi perfeito. Muito obrigado. Faço minhas palavras do Jeremias, né, agradecendo a organização, né, por essa oportunidade, né, e vou puxar a orelha de quem está conosco aqui, né, a Renata, Eduardo, Daniele, Francisca e todos os demais que estão aqui, porque estou ansioso para receber, assim, olha, professor, consegui publicar em tal lugar, verifica, tal, uso do Iramutec junto com a minha pesquisa, né, eu acho que isso que é bacana, entendeu, que é um resultado concreto, né. A gente ouviu bastante, conversamos, entendemos as potencialidades, mas agora, vamos lá, mão na massa, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí para a coisa crescer. Ó, a Renata já está... Vou cobrar, hein, Renata? Então tá bom. Muito obrigado, Marcos. Um abração aí. A gente que agradece. Só o último comentário é que alguns desses trabalhos vão estar disponíveis no link que eu disponibilizei para vocês, que é o repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, que lá vocês encontram esses artigos, provavelmente os futuros artigos, né, que serão publicados estarão lá, teses e dissertações também. E aí, só para encerrar, alguns avisos, logo mais às 10h30, a gente vai ter uma mesa redonda sobre a história do ensino e formação de professores de matemática, passado e perspectivas atuais, com a professora Valéria, né, da CEMED SEDUC aqui do Maranhão, e teríamos a presença do professor Diogo, mas talvez por problemas de saúde a gente não vai ter a presença do professor Diogo. E a mediação será a professora Deia Nunes Fernandes. A gente está vendo a possibilidade de colocar uma outra pessoa, mas enfim, não tem nada concreto ainda. Às 14 horas, a gente vai ter uma palestra com o professor Rodrigo da Silva sobre atividades matemáticas em arquiteturas pedagógicas, cartografia de um processo formativo docente a partir de conceitos da epistemologia genética. Quem vai mediar essa palestra é o professor Antônio José da Silva, e às 16 horas a gente tem o encerramento do nosso evento, balanço do evento, premiação, e essa transmissão será pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado e até mais.